Bom, pessoal, nós hoje vamos ver a apostila na página 6, iniciando o item 3, o que é o passe. E aí, embora a gente já tenha falado muito sobre o passe, sobre essa troca de energias, né, de fluidos salutares que podem curar, podem confortar, podem equilibrar não só o físico, mas o espírito. Então, trabalha em todo o campo celular, tanto do corpo perispiritual quanto do corpo físico, né? Então, é importante a gente ver que essa apostila, como nós já dissemos, são citações de várias obras, tanto de Chico Xavier com André Luiz, quanto as obras básicas, as obras póstumas de Kardec. Então, nós temos aqui um início de citação que quem tiver com a apostila, eu já vou pedir para corrigir, porque quando eu li aqui, eu já vi que não é nesse livro que está citado, e sim em outro início que está aí, olha. Segundo a definição do instrutor Aulus, onde que Aulus, que é um dos instrutores que auxiliaram André Luiz nesse entendimento da medicina espiritual, da vida no mundo espiritual, Aulus orienta André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, não é Mecanismos não, tá? Então aí onde está escrito Mecanismos da Mediunidade, não é no livro Mecanismos, é no livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 17, na página 167. Então é esse livro aqui, ó, que nós já estudamos, né, o grupo, quem está no grupo de estudos já viu isso aqui no grupo de estudos comigo. Então é nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 17, tá bom? Na página 167. Então aqui o instrutor Aulus tem um capítulo inteiro falando sobre o passe, fala sobre a prece. É maravilhoso esse capítulo, dá um estudo, dá um seminário de tão maravilhoso que é. Mas tem um tópico aqui que é citado, onde Aulus define o passe como transfusão de energias, alterando o campo celular. Vocês sabem que na própria ciência humana de hoje, o átomo não é mais o tijolo indivisível, né, de princípios subatômicos, e que antes desses princípios surge a vida mental determinante. Então, vocês imaginam isso? Esse livro, Nos Domínios da Mediunidade, que foi escrito nos anos 50. Então, naquela época, nós já tínhamos citação da espiritualidade, dizendo que tudo que ocorre no nosso campo celular é um reflexo da nossa mente. Então, na verdade, um espírito doente adoece o corpo físico, né? Então, esse reflexo já vem dizendo aqui que surge na vida mental determinante. Tudo é espírito no santuário da natureza. Olha que lindo, né? Lembrando que nós vivemos transitoriamente em um corpo, mas que nós somos seres espirituais. Por isso, o conselho de Aulus é: renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. E é isso que a gente tem feito muito, estudando para nos compreendermos, para fazer uma viagem para dentro de nós e renovarmos aquilo que precisa ser melhor, né? Vencendo em nós as sombras. E se a gente conseguir vivenciar os ensinamentos do Cristo, mais amor, mais empatia, mais compaixão, mais caridade, humildade e solidariedade, nós vamos com certeza termos esse espírito um pouco mais saudável. Na assistência magnética dessa transfusão de energias, né, os recursos espirituais se entrosam entre aquele que doa e aquele que recebe. Por isso que está aí entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. Então essa fala também eu acho que é maravilhosa, porque ele não diz que é feito tudo lá de cima para cá e a gente só recebe. É uma troca. Então, ao mesmo tempo que nós recebemos, nós também temos que compartilhar e ao mesmo tempo melhorar o nosso eu, porque senão a gente não vai conseguir manter essas benesses que advêm do alto. A mente reanimada
reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo. Olha que frase para a ciência estudar nos dias atuais. Não é à toa que medicina e espiritualidade estão se entrelaçando hoje. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo, com o respeito e a confiança que o valorizam. Então veja que o passe tem uma importância grandiosa, porque ele nos coloca em compartilhar, mas não só em recebimento de energias que nós observamos. Muita gente que tem um pouco mais de sensibilidade percebe essa transfusão, essa troca de energia, sente. E tem várias pessoas que sentem de várias maneiras, sentem um calor pelo corpo todo, transpiram, sentem arrepios, então é algo que a gente percebe a troca. Mas o mais interessante não é só a troca, é valorizar aquele momento como um momento de busca de equilíbrio e harmonia para os corpos físico e perispiritual. Então a gente tem que ter essa ideia. E essa busca de troca de energia, aliada à modificação do nosso pensar, do nosso sentir e do nosso agir para melhor, vai trazer para nós benesses irreparáveis, né? Porque às vezes as pessoas não têm noção, o antes e o depois. Você fala, olha, realmente vale a pena. Vale a pena modificar o meu pensar para melhor, ter pensamentos edificantes. O Espírito Emmanuel assim define o passe. Está lá no livro Consolador. Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, olha só, de energias mentais, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado. E os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Então aí vem dizendo que a gente tem um compartilhar de energias do mundo invisível. E esse é inesgotável. Essa energia que nós absorvemos e que nós transmitimos, ela é de uma fonte inesgotável. Os passes, continua dizendo Emmanuel também lá no livro Caminho, Verdade e Vida, como transfusões de forças psíquicas em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários, representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Essa é uma das frases mais bonitas que eu vejo. Jesus, o quanto ele não fez e continua fazendo para amenizar as nossas dores e sofrimentos. Então o passe é um desses medicamentos salutares que nos é oferecido do alto para a melhora de cada um de nós. E aqueles que trabalham com essa transfusão de energia têm que ter a ideia do quão importante é esse momento. Nós estamos como a caixa d'água, muitas vezes recebendo do alto para transmitir. Então, quanto mais nós colaborarmos para que essa transmissão e esse recebimento seja com menos influências inferiores possível, melhor vai ser o tratamento do outro. Só que o outro sendo tratado sem o querer da melhora, sem a busca pela oração, pela melhora de si mesmo, analisando aquilo que ainda não está bom em si, e buscando novas condutas, também de nada adianta. Por isso que é um trabalho conjunto dos dois planos, mas sobretudo o que é tratado com essa energia tem que ter a noção do que ele precisa fazer para reter essas benesses do alto em si mesmos. André Luiz ensina que o passe não é unicamente transfusão de energias anímicas, Então, André Luiz também nos diz que o passe não é simplesmente só o médium passando da sua energia para o outro.
é o equilibrante ideal da mente, apoio eficaz de todos os tratamentos. O passe, portanto, não possui somente a finalidade de tratamento físico, mas também psíquico, pois, como ensina Kardec sobre os fluidos, sob o ponto de vista moral, trazem o cunho dos sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de violência, de hipocrisia, de bondade, de benevolência, de amor, de caridade, de doçura e etc. Sob o aspecto físico, são excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, suporíficos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos. Tornam-se força de transmissão, de propulsão e etc. O quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade e das propriedades da matéria, correspondentes aos efeitos que eles produzem. Então aqui ele fala da nossa emissão vibracional de acordo com nossa capacidade ou com a nossa maturidade mental. De acordo com o momento em que estamos vivendo e com a capacidade adquirida na conduta através dos nossos processos evolutivos e reencarnatórios, nós trazemos conosco sentimentos que elevam, que trazem saúde e vibrações e energias do mesmo calibre, ou nós podemos estar cheios de fluidos e energias desequilibrantes. Então, essas falas como a inveja, o rancor, a mágoa, o ódio, a maledicência, os vícios, né? Os vícios as imperfeições que causam as sombras em nós, é claro que eles vão nos gerar doença. Da mesma maneira que toda a energia de equilíbrio, de paz, de modificação do eu para melhor, vai trazer benesses para a nossa mente e, em consequência, para o nosso corpo físico. Mesmo que adoeçamos, porque não quer dizer que se eu for uma pessoa de retidão, de conduta moral ilibada, eu não vou ter mais doença no corpo físico. Porque vocês sabem que existe uma junção de coisas. O espírito pode estar saudável e o corpo em declínio, porque mais cedo ou mais tarde, cada um a seu tempo terá que voltar para o lar de onde veio, para a pátria espiritual. E para voltarmos, esse templo que transitoriamente acolhe o espírito precisa perecer. E para ele perecer, nós temos que ter alguns tipos de doenças nesse corpo. Então é comum que o corpo não esteja saudável. A saúde, ela é relativa, tá? Existem momentos que nós podemos ficar mais. Então há doenças que pela nossa conduta nós precisamos sofrer tanto. Então isso é importante a gente ter essa noção. Mas nós sabemos que a cura vem do espírito para o físico e nunca o contrário. E é isso que a gente tem que ter noção. Um espírito pode estar partindo da terra e se curando espiritualmente, chegar saudável do outro lado, sem a necessidade de grandes sofrimentos de uma próxima vez, numa próxima roupagem ou veste, né, que ele vai usar. Então isso é importante a gente saber, tá bom? E não se esquecer. Continuando, no item 4, nós temos lá, no passe espírita, qual tipo de magnetismo é utilizado? Então, a gente já fez um comentário sobre os tipos de passes, mas no passe espírita, se o nome está falando de espírita, vindo de espiritismo da doutrina dos espíritos, né? O magnetismo utilizado no passe é o magnetismo espiritual ou misto, onde nós temos os fluidos doados por nós encarnados e o fluido doado pelos espíritos que já não possuem mais o corpo físico. Então, a combinação dos dois, espíritos que não possuem mais o corpo, conosco que estamos corporificados, encarnados. Sobre este tema, André Luiz esclarece:
entendemos que a mediunidade curativa se reveste da mais alta importância, desde que alicerçada nos sentimentos mais puros, da mais pura fraternidade. É claro que não nos reportamos aos magnetizadores que desenvolvem as forças que lhes são peculiares no trato da saúde humana. Referimos-nos, sim, aos intérpretes da espiritualidade superior consagrados à assistência providencial aos enfermos. Então, nós não estamos falando daquelas técnicas espiritualistas, onde a pessoa vai, paga porque o outro estudou, fez não sei quantos anos de reiki, pagou os cursos e continua cobrando para fazer o tratamento através desses cursos. Nós estamos falando dessa doação em que o médium sabe o dai de graça que de graça receber, sabe que ele está sintonizado com a doutrina dos espíritos e que, portanto, tem a noção do quão responsável é de entender que Jesus jamais cobrara, e se ele está querendo ser um servidor do Cristo, ele também não fará isso. No livro Nos Domínios da Mediunidade, o instrutor Aulus esclarece: os passistas afiguram-se como duas pilhas humanas, deitando raios de espécie múltipla, a lhes fluírem das mãos, depois de lhes percorrerem a cabeça, ao contato do irmão Conrado e de seus colaboradores. Aí está explicando que eles estavam vendo um tratamento feito com passes, inclusive serviços de cura. Nesta passagem, Aulus nos informa que as energias a fluírem das mãos dos passistas são energias advindas dos trabalhadores do plano espiritual, Conrado e seus cooperadores. Energias estas que foram introduzidas na mente do passista. Então a gente sabe que esse campo onde está a glândula pineal, o coronário, que é a antena psíquica com o plano maior, é por ali que nós recebemos todas as indicações, e as energias também percorrem do campo, que é o campo como uma flor de lótus, onde a gente se conecta mais com o plano espiritual, percorre o nosso corpo até chegar às nossas mãos, tá? No livro dos médiuns, Kardec nos informa que a força magnética reside sem dúvida no homem. Então, o homem tem o seu magnetismo, ele tem as suas energias salutares, mas ela é aumentada ou potencializada, eu usaria potencializada, né? Pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a força e a tua vontade, dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Então, isso está lá no livro dos médiuns, item 189. Então, eu creio que isso é muito importante. É claro que quando a gente quer fazer tratamentos através do passe, a nossa intenção é sempre que o outro tenha esse bem-estar, sinta, né, as energias salutares. E o propósito de curar, a gente sempre fala que não é uma via de mão única, depende do outro também. A gente sabe dos merecimentos, daquilo que ele tem de propósito para passar, mas se não curar o físico, com certeza as benesses são maravilhosas para o espírito. Então a gente não pode perder isso de vista, mas aqui, quando as pessoas têm o merecimento da cura, o que a espiritualidade faz? Ela aumenta, ela potencializa essa força, e através da nossa vontade, da nossa dedicação, da nossa fraternidade e caridade em doar de nós, a espiritualidade, além de potencializar, também nos ajuda e muito, né? Dirigindo esse fluido, dando-lhe as qualidades necessárias para a cura. Então, isso eu acho que é muito interessante, é muito importante que a gente tenha isso em mente. Há uma atuação do plano invisível. Então, por isso que quando a gente lê no Livro dos Espíritos, quando uma pessoa sofre, é salutar, né? Nós queremos abreviar, tirar o sofrimento dela, diminuir esse sofrimento? Sim.
Jesus fez isso na terra e fez muitas vezes. Quantas curas Jesus não fez? Quantos auxílios, quantas doações de fluidos Jesus não fez para minorar o sofrimento alheio? Então, sim, é louvável a gente fazer isso. No livro Obras Póstumas, no texto Ligeira Resposta aos Detratores do Espiritismo, Allan Kardec explica que o Espiritismo tem por objeto o estudo do elemento espiritual em suas relações com o elemento material e aponta na união desses dois princípios a razão de uma imensidade de fatos até então inexplicados. O Espiritismo caminha ao lado da ciência no campo da matéria. Admite todas as verdades que a ciência comprova, mas não se detém onde esta última para. Prossegue nas suas pesquisas pelo campo da espiritualidade. Então, isso é muito interessante, né? O Espiritismo e a doutrina dos Espíritos, uma das benesses maiores é essa. O dia que a ciência provar, como disse Kardec, que o Espiritismo está errado, fique com a ciência e deixe o Espiritismo. Até hoje isso não aconteceu. Mais cedo ou mais tarde, aquilo que é falado dentro da doutrina foi comprovado. Se não foi comprovado na época, porque não tinha condições a ciência de provar, mais para frente foi comprovado. Então, por enquanto, isso a gente não teve até hoje o problema. Mas o mais interessante a entender é justamente isso, né? A razão, você poder analisar, você poder pensar acerca disso. A ciência parou até aqui. Como nessa época, na época que foi escrito o livro Nos Domínios da Mediunidade, falar que o pensamento, a mente, é capaz de sugestionar um corpo adoecendo, para a ciência não tinha comprovação nenhuma. Se não tem comprovação, então não é verdadeiro. Hoje a gente já vê. Os médicos falam, você tem fé? Então ore. Quantas pesquisas foram feitas dentro da Universidade de São Paulo, com orações, assuntos sérios sobre espiritualidade, pessoas recebendo oração, um grupo não sabia que recebia. Então um grupo recebia, o outro não recebia. Para comprovar que a oração intercessória, que o passe à distância funciona. Então hoje tem pesquisas de reiki dentro dos hospitais, pesquisas de passe, tudo para mostrar, inclusive, as visitas, né? Que eu lembro que quando, isso em 2000, né, Clóvis, 2002, a Mercedes falava, eu quero tanto ir no hospital, não podia entrar no hospital. Eu queria tanto visitar, dar passe nas pessoas, a gente falava, não tem como entrar. A gente não conseguia entrar nos hospitais. Hoje, há pouco tempo aí, a gente começou todas as religiões. Antes era só o catolicismo, agora não, todas. Né? A gente fala que é as visitas religiosas, eles usam o nome. Mas é tão interessante que quantas vezes eu fui para visitar especificamente uma pessoa, junto com duas ou mais uma pessoa comigo, e a gente estava fazendo a prece, e de repente uma senhorinha do lado virava e falava, você pode fazer uma oração por mim também? Eu tenho muita fé, não queria saber se era espírita, o que era, a gente ia, estendia as mãos, dava o passe, conversava. Então hoje, dentro dos hospitais, quer dizer, a ciência está abrindo espaço para o trabalho com a mente, o trabalho com aquilo que vai além do físico. E isso é muito bonito. Na Revista Espírita de 1864, o médium Sr. Albert, né, encontramos a seguinte instrução do espírito Mesmer, fundador da teoria do magnetismo animal chamada mesmerismo. Também é por isto que o magnetismo empregado pelos médiuns curadores é tão potente e produz essas curas classificadas de miraculosas e que são devidas simplesmente à natureza do fluido derramado sobre o médium. Enquanto o magnetizador ordinário se esgota, muitas vezes inutilmente em dar passes, o médium curador infiltra um fluido regenerador pela simples imposição das mãos, graças ao concurso dos espíritos bons.
Mas esse concurso só é concedido à fé sincera e à pureza de intenção. Isso também são dois dados muito importantes, né? E isso é verdade. A pessoa que doa só do seu fluido, eu acho que todo mundo já sentiu isso. Eu fui em determinado lugar hoje, eu tô tão cansado, me sentindo tão sem energia, que parece que a minha energia se esgotou, foi pelo ralo. Quantas vezes a gente não comenta? Estive com tal pessoa e parece que as minhas energias foram sugadas. Comecei a passar mal. Nossa, ela é tão negativa que sugou as minhas energias. Às vezes a gente não fala isso. E às vezes não é. Às vezes a gente estava doando de nós ali. Era a nossa vibração. Então a gente às vezes se sente esgotado. Mas quando você faz esse trabalho como médium curador, você vai lembrar que você não está só. Mas só consegue esse trabalho quem tem fé sincera e a pureza de intenção. Porque a gente vai ter certeza que os bons espíritos, que aqueles que trabalham com retidão e seriedade, estarão ali presentes. Continuando, falando ainda um pouco sobre o magnetismo, né? Sendo a doutrina espírita uma ciência nova, o espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 5. Ela vem revelar aos homens um novo tipo de magnetismo, o magnetismo espiritual. A par da medicação ordinária elaborada pela ciência, o magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica e o espiritismo nos revela outra força poderosa na mediunidade curadora e a influência da prece. Essa fala aqui, ela é muito importante porque as pessoas que procuram o tratamento, geralmente por dores físicas, uma das primeiras coisas que a espiritualidade nos orienta é pedir para que a pessoa abra o Evangelho, faça o Evangelho no lar e leia o capítulo 28, que são coletâneas de preces. Então, quando você pega o Evangelho, lá no capítulo 28 e abre, a gente fala para as pessoas, leva isso para casa, faça com muita seriedade, abra o capítulo 28 e estude. Lá tem várias preces, tem preces para si mesmos, né? Então você olha aqui, está citada, por exemplo, o item 77. Mas a gente vê tantas preces interessantes, tantas preces importantes, ação de graça por favor obtido, pedir para resistir a uma tentação, por um perigo iminente. Tem tanta coisa aqui nos orientando para os inimigos, preces pelos que não estão mais na terra, e as pessoas não leem. Aí se ela continua do mesmo jeito e você fala, você leu? Não, não li. Tem um capítulo aqui, e esse que está falando do item 77, é para os doentes e os obsidiados. Então, quando a gente se sente doente, olha aqui uma explicação maravilhosa sobre a doença. Prece para o doente pronunciar, para aquele que está tratando do doente, o médium curador. Nossa, Clóvis. Então vamos continuar, porque eu nem tinha visto. Eu falei, nossa, Clóvis, que eu nem vi passar o tempo. Então vamos continuar, pessoal. Eu creio que esse capítulo 28 é um capítulo que deve ser conhecido por todos nós. Capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é aquela parte de coletâneas de prece, item 77. Tá bom? Então, esse capítulo ele é bem interessante, principalmente porque o item 77 tem lá prece para o doente pronunciar, prece para o médium curador pronunciar, então tá só comentando isso. Mas acho que todos nós devemos conhecer muito bem, porque às vezes nós estamos angustiados e não temos condições, às vezes, de nem pensar. Então é interessante ler, é interessante a gente ler mesmo antes de estar em desequilíbrio. Eu sempre falo isso, porque na hora do desequilíbrio a gente não consegue fazer nada. A gente no máximo fala, Senhor, cuida de mim que eu não tô bom.
Senhor, eu já falo logo assim, o Senhor tá vendo como eu tô hoje. E aí eu procuro mentalizar, pensar aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente fala. Então eu creio que deve ser para um momento que a gente tenha condições para absorver. Porque raríssimas pessoas no momento de desequilíbrio falam, eu consigo pensar em alguma coisa, né? Então é por isso que a gente sempre indica que o nosso coração, que o nosso pensar esteja sempre sintonizado. Porque aí não precisa falar grandes coisas. O Senhor sabe as amarguras, as dores pelas quais estou passando. Me ajude, me dê força. E às vezes a gente não fala nada, só cai uma lágrima e Deus, que é o nosso Pai, que nos conhece melhor que a nós mesmos, sabe o que a gente está passando. E sabe quanto de dor tem naquilo que a gente esboçou, né? Então o item 4 falou um pouco para nós sobre isso. E continuando lá na página 8, o passe espírita, portanto, só é considerado um passe espírita quando utilizado o magnetismo espiritual em sua aplicação. Seja diretamente aplicado pelos espíritos, vocês lembram que eu já falei isso na aula passada, o quanto a gente tem que ter consciência disso. Às vezes nós não estamos bem, mas nós temos as nossas testemunhas, os que nos amam, o nosso mentor. Coloca seu copinho com água, pede o auxílio deles, senta, acalma o teu coração, coloca uma música e tenta sentir essa conexão com ele. Todas as vezes em que eu precisei, em que eu fiz isso, eu senti nitidamente o passe recebido. Eu senti nitidamente a água fluidificada. E nitidamente, momentos depois, senti as benesses que jorraram do alto. Então, continuando aqui, seja pela mediunidade curadora, onde há a utilização do magnetismo humano, do médium, e espiritual fornecido pelos espíritos. Então, pode ser só os espíritos trabalhando. Então, quando nós estamos sós, entre aspas, em casa, ou no momento indo para o trabalho, quantas vezes, parece uma louquinha para os que vêm de fora, né? Eu vou batendo papo com eles. Vou falando sobre as minhas angústias, minhas preocupações, trocando figurinha, pedindo auxílio, e olha quanto que eles nos dão de ideias e nos falam, e a resposta vem através da conversa. Então basta que a gente acredite que isso aconteça, basta que a gente estabeleça mais vezes essa conexão. Você acha que os que nos amam, quando tem oportunidade, não vêm nos ver? Não vêm nos auxiliar? Vários textos da Revista Espírita nos esclarecem sobre o tema. Então, a Revista Espírita de 1865 diz assim: com relação ao Espiritismo, Kardec afirma, tornando conhecida a magnetização espiritual que era desconhecida, abre novo caminho ao magnetismo e lhe traz um novo e poderoso elemento de cura. Então, os espíritos curam. E eles podem fazer isso sem o nosso auxílio. E isso é importante que a gente saiba. O magnetismo é, pois, um grau inferior do espiritismo e que insensivelmente se confunde com este último por uma série de variedades, pouco diferindo um do outro, como o animal é um estado superior da planta e etc. Num caso como no outro, são 2 degraus da escada infinita que liga todas as criações, desde o ínfimo átomo até Deus Criador. De tudo isto, concluo que o magnetismo, desenvolvido pelo Espiritismo, é a pedra angular da saúde moral e material da humanidade futura. Então, o magnetismo é a pedra angular, mas não é o Espiritismo em si. O passe não é o espiritismo em si. Eu tenho falado muito nas minhas palestras sobre o espírito, né? O espírita, né? Não o espírito. Sobre o espírita PPA, que é aquele que só é espírita de palestra, de passe e de água fluidificada. A maioria de nós
né? Eu não vou falar das outras religiões, mas vou falar dessa doutrina que é esclarecedora, que a gente não pode ser só isso. Nós não podemos resumir o espiritismo a palestras, passes para tudo e água fluidificada para tudo. É muito mais que isso. É uma doutrina que nos chama à análise do que somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos e o que em nós precisa ser melhor para nos tornarmos cristãos, verdadeiramente como aqueles que seguiram Jesus sem pestanejar, sendo pescadores de homens, não no sentido de proselitismo, de ir pregar batendo nas portas, mesmo sem a pessoa estar pronta para ouvir, mas aquele que é o primeiro chamado de socorro, está pronto a servir, aquele que não espera o outro gritar para estender a mão, aquele que sabe o quanto enxugar lágrimas traz benesses maiores do que aquele que as faz verter. Aquele que sabe que transformar-se para melhor, não retendo mágoas, sendo mais caridoso, mais empático e vencendo as sombras que habitam em nós, as benesses não são para o outro, são para nós mesmos. Aquele que já tem noção de que seguir Jesus não é adorá-lo, mas é fazer como ele fazia, servindo, sem medo, sendo misericordioso. Então eu creio que é uma das coisas que a gente tem que ter muito claro isso em nós. E para ler mais um pedacinho, então, continuando aqui, assim o espiritismo não é senão magnetismo espiritual. Aqui no sentido de dizer que o espiritismo, ele nos seduz quando a gente chega até ele, não no sentido só de dar passe, mas é algo que nos chama a entender o que realmente somos enquanto espíritos. E o magnetismo espiritual nada mais é entender que há muita coisa que aqui na carne nós desconhecemos, mas que faz parte da nossa vida em espírito e que já dá para trazer esse conhecimento para a nossa vivência na matéria. Que como o nosso Guilherme disse, né? Humanizando a matéria, mas humanizando a matéria no sentido de espiritualizando o humano também. Porque se a gente se espiritualiza, a gente tem gratidão pelas mínimas coisas, né, Guilherme? Uma conquista, essa cadeira que era uma árvore e que hoje está aqui para o meu conforto. Esse copo da onde vem a matéria para que eu possa colocar o líquido que vai matar a minha sede, hidratar esse corpo. Então, tudo que está à nossa volta que nos serve, nós temos que ter gratidão. As pequeninas conquistas, não como escravos, mas como usufrutuários que somos, sabendo que tudo nos é emprestado. Momentaneamente está nas nossas mãos, mas amanhã pode estar na mão de qualquer um. E se a gente tiver amor no sentido de gratidão, porque eu creio que é essa a palavra, aquilo que a gente usufrui hoje pode servir para o outro amanhã, nas mesmas condições que nos serviu, porque nós temos consciência de que não nos pertence. Nós apenas estamos usando hoje, mas nos é dado como empréstimo. Eu creio que esse olhar para a matéria espiritualiza o humano também. E humanizar a matéria significa isso. É uma conexão, é um equilíbrio, tudo está muito harmonicamente disposto. Nada está aqui por acaso, né? Só para embelezar. Está por uma razão de ser. E talvez as pessoas, por considerarem a matéria tão sórdida, só no sentido de que eu consumo, as pessoas acabam não sentindo prazer em tê-las ao seu lado. Essa gratidão é muito importante mesmo. Olha, eu vou parar um pouquinho para quem quiser fazer considerações, contribuir, eu acho que é bem interessante.